Olá, hoje vamos falar sobre os cuidados especiais para darmos início aos nossos trabalhos. Nesse trabalho de coleta de semente, temos que ter muito cuidado, principalmente quando estiver andando pelo meio do mato. O primeiro cuidado que nós vamos observar é que essa coleta não deverá ser realizada por crianças desacompanhadas. Elas precisam ser orientadas e assistidas por um adulto. Outro cuidado muito importante é o uso de perneiras. As perneiras é aquelas proteções que a gente coloca, de couro, que a gente coloca por cima das calças, né? Isso para evitar qualquer ataque de animais peçonhentos. Nós devemos nos assegurar também de ter acompanhamento de uma pessoa que conheça muito bem o lugar. Para evitar, por exemplo, locais que tenham grotas, buracos, ou locais que representem algum perigo de quedas ou escorregamentos, por exemplo. Nesses trabalhos, a recomendação nossa é que vocês busquem apoio de um mateiro que conheça bem a região para colaborar nesses trabalhos de coleta de sementes, especialmente aquelas que forem mais difíceis. Essa pessoa, que a gente chama de mateiro, geralmente é um trabalhador rural da própria região e que já tem um conhecimento bom das plantas, né, principalmente pelo nome comum. E essa pessoa certamente já conhece bem a produção de sementes, a época que ela já está apropriada para essa coleta. Então, a gente vai perguntar, então, onde que nós vamos coletar essas sementes? Aonde que nós vamos conseguir as sementes para fazer a muvuca? Então, podemos começar pela própria cidade, pela própria nossa cidade. Então, nós temos aí os passeios das escolas, que contém já plantas, né? Já árvores adultas, locais públicos, temos praças, parques municipais, e algumas vezes até quintais das nossas próprias casas, nós podemos ter essas árvores, né? Essas plantas nativas que forneçam semente para nós fazermos essa coleta. Outro lugar muito interessante são áreas remanescentes de vegetação nativa, em propriedades próximas da cidade, em sítios e fazendas, por exemplo, né? Fazendas de um parente, de um amigo, na própria fazenda de um pai, se tiver. Então, esses locais se prestam a fornecimento dessas sementes. Interessante a gente observar as áreas de reserva legal e as áreas de preservação permanente. Essas áreas são áreas que as propriedades rurais devem preservar de acordo com a legislação federal. A legislação federal, ela prevê que 20% de uma propriedade rural deve ser reservada. Então, para desenvolvimento da biodiversidade, e essas áreas aí geralmente têm essas plantas nativas que podem fornecer sementes para a nossa coleta. Mas aí o seguinte, vem a pergunta, quais são esses procedimentos? Como que vão fazer para coletar essas sementes, para que elas sejam armazenadas e utilizadas nos procedimentos na muvuca? Então, nós indicamos que a técnica mais apropriada, na verdade, ela vai depender muito da espécie, né? Cada espécie tem um hábito de crescimento. Então, ela pode ser uma árvore, um arbusto ou uma gramínea. E cada um vai ter um tipo de liberação dessas sementes. Algumas podem ser frutos frescos, né? Frutos que têm polpa, frutos secos, ou pequenos cachos de sementes
que a gente pode fazer aí essa coleta. A coleta manual pode ser utilizada quando se tratar de frutos carnosos. São frutos que contêm aí uma polpa, né? Por exemplo, a goiaba, ela já é uma frutífera que a gente planta, tem no quintal, mas tem uma nativa, que é o araçá, tem diversas plantas dessas esparramadas por todo o território, né, nacional. Então, essas sementes de araçá, elas contêm aí, tem a polpa que deve ser retirada na época de coletar essa semente. E para fazer a coleta aí dos frutos, nós recomendamos que vocês realizem algumas batidas suaves, né? E faz um balançar dos galhos para provocar a queda desses frutos, os frutos maduros. E no caso de plantas que não contêm frutos, para que caiam as sementes que já estão secas e maduras, né, para ser coletadas. É uma recomendação importante para não fazer uma batida muito forte na planta, ou mesmo balançar com muita força, porque nós podemos ocasionar danos às árvores, e isso podem promover a queda de outras partes indesejáveis das plantas, galhos, frutos verdes que não vão ser coletados, né? Então, essa técnica de balançar os galhos, nós podemos utilizar principalmente quando temos frutos que abrem e liberam as sementes. Então, o fato de você balançar a planta aí já promove aí a queda, né, dessas sementes. Outra técnica também, a coleta, né? Nós podemos apanhar os frutos quando já estiverem maduros. Isso muitos já sabem, mas quando tem um mateiro, por exemplo, uma pessoa mais experiente que está acompanhando, uma professora de biologia, por exemplo, o fruto, quando está maduro, ele tem uma cor diferente de quando está verde. Então, você verificando essa coloração, você sabe, com o tempo, você vai identificando quais são os frutos que já podem estar maduros e ser coletados, né, para retirada das sementes. Agora, se for árvore de pequeno porte, por exemplo, mas que tem sementes agrupadas em pequenos cachos das pontas, mas que estão fora do alcance das mãos, o que nós podemos fazer nesse caso? Existem os chamados podões de corte com um cabo apropriado, igual este que nós vamos mostrar para vocês. Esse podão, ele se presta a alcançar essa ponta de galhos com sementes e fazer o corte, né, para que caiam e possam ser coletadas. Nesses casos que a gente vai fazer essa coleta com esses podões, nós podemos colocar uma lona aberta no chão, próxima da árvore, para recolher as sementes quando forem caindo e estar reunindo essas sementes, né? Outra questão, nós não recomendamos que vocês subam em árvores grandes, né, altas, para a coleta de semente, justamente por causa dos riscos de queda. Então, as sementes dessas árvores, nós podemos coletá-las no chão. As árvores, com o tempo de maturação das sementes, por si só, elas já desprendem das árvores e podem ser coletadas após a queda natural. Ou então, existem ganchos especiais, tipo esse podão que nós falamos acima, só que um cabo maior. E ele também presta para essa coleta de sementes, né? No caso, agora, nós vamos falar de gramíneas. Gramíneas são plantas nativas. Nós temos as nativas e as plantas exóticas, que vieram de outros países, por exemplo. A coleta que nós vamos fazer aqui, para fazer a muvuca, serão de plantas nativas. Então, para a coleta de sementes de gramíneas nativas, nós devemos cortar apenas as partes de cima com semente, como essa foto que nós estamos mostrando aí ao lado.
Então, sem cortar as folhas. Essas sementes são grudadas em forma de pendões, elas estão... Essa parte de cima nós chamamos de pendões. E essas sementes podem ser arrancadas e amarradas em pequenos feixes para levar, né, e ser montagem, para fazer a montagem da muvuca. Agora, tem uma dica interessante. Caso tenha uma pessoa já com habilidade, que já conheça, pode ser usada uma ferramenta que a gente chama de foice de mão. É uma foice utilizada normalmente nas fazendas para a colheita de arroz. Essa foice pode ser utilizada para fazer a coleta da semente das gramíneas, desde que a pessoa tenha a habilidade para isso. Agora, quando se tratar de frutos frescos, ou seja, frutos que contêm polpa, é necessário fazer a remoção das sementes que estão internas, né? Imediatamente através do retorno do campo, onde vocês foram fazer essas coletas. Esse fruto deve ser aberto, a polpa retirada e separada até as sementes e ficarem isoladas, e essas sementes devem ser colocadas para secar à sombra. Em alguns casos, nós vamos informar mais adiante, pode ser utilizada aí uma peneira para separar umas sementes da polpa, correto? Agora, tem alguns casos que a gente aconselha você ter bastante cuidado para não danificar a planta, né? Para que ela possa continuar se desenvolvendo normalmente após a colheita e para que produza sementes no ano seguinte e cumpra também o seu papel aí na natureza, né? De preservar a biodiversidade. Pois bem, estamos finalizando essa parte sobre coleta de sementes. E na próxima aula nós vamos explicar os procedimentos da muvuca. Nós vamos falar os 4 passos para a gente fazer essa metodologia da muvuca. Nós vamos falar, inicialmente, como identificar as sementes que nós coletamos, como vamos fazer o armazenamento dessas sementes. Depois vamos mostrar e explicar como fazer a montagem da muvuca. E, por fim, nós vamos também falar sobre o plantio da muvuca. Até o próximo encontro.